Como assim? Bitcoin não protege contra a inflação? Pois é. Quem foi que te contou que o Bitcoin protegia, hein? Alguém te enganou. Vamos entender tudo sobre isso nesse vídeo. Fica comigo aqui até o final. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch. Se você está chegando aqui no canal agora, aqui a gente fala sobre investimentos, criptomoedas e muito mais. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com as outras pessoas. Talvez você esteja explodindo aí a cabeça falando: Bernardo ficou louco, como assim o Bitcoin não protege contra a inflação? O Bernardo, que gosta tanto do Bitcoin, produz tanto conteúdo sobre o Bitcoin, o que aconteceu? Bom, vamos lá, vamos entender que fazer uma crítica ao Bitcoin não significa não gostar do Bitcoin como os investidores maximalistas ou os Bitcoiners viciados, desesperados costumam acreditar. Você precisa sempre ter uma postura crítica sobre qualquer investimento. Então eu sim, adoro o Bitcoin, considero como uma das maiores inovações financeiras das últimas décadas. Acredito muito no seu potencial, mas não podemos afirmar que o Bitcoin protege contra a inflação, porque isso não é verdade e eu vou te explicar aqui nos próximos minutos. Antes de te explicar, eu já quero pedir para você entrar no meu grupo do Telegram. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Análises gratuitas todos os dias. Entra lá que você vai gostar muito. Bom, vamos começar o nosso papo. Quando as pessoas falam sobre Bitcoin proteger contra a inflação, elas são malandras, para não dizer desonestas intelectualmente. Porque elas fazem o seguinte: qual foi a inflação americana dos últimos 5 anos? Bom, eu vejo aqui no gráfico que foi de 9,06%, aqui US Inflation Rate. Vou colocar aqui em vermelho para você ver melhor. Tá, e aí o que as pessoas fazem? Se a inflação dos Estados Unidos foi de 9,06% nos últimos 5 anos, qual foi a valorização do Bitcoin? Foi gigantesca! Olha só, eu venho para a valorização do Bitcoin nos últimos 5 anos e vejo aqui do lado, deixa eu até migrar e grifar para você. Eu vejo aqui do lado que a valorização do Bitcoin nos últimos 5 anos foi de 675%. Exatamente, saiu aqui desse nível mais ou menos, olha só, deste valor, e aí até a valorização atual, 675%. Então, pô, se a inflação americana subiu 9% nos últimos 5 anos e o Bitcoin subiu 675%, caramba, é um ativo que protege sim contra a inflação. E a inflação americana nos últimos 10 anos? Esse gráfico nem me mostra nos últimos 10 anos, teria que pagar. Então eu vim numa calculadora que mostra de 2012 a 2022, olha, só vou grifar aqui para você de novo, de 2012 a 2022, colocando $1, a inflação vai para $1,29, ou seja, a inflação, a taxa foi de 29,1% nos últimos 10 anos. Volta aqui no gráfico do Bitcoin, coloco em 10 anos, eu viro aqui, ó, desde 2012 mais ou menos, aqui ó, 2011, 2012, e quanto que foi a valorização do Bitcoin? Já que dá, quanto que dá isso? 6.673.363%, caramba! Em 10 anos, a inflação americana foi de 29%, e a valorização do Bitcoin de mais de 6 milhões por cento. É óbvio que é um ativo que protege contra a inflação. Esse é o discurso que a galera usa, e esse discurso me incomoda profundamente, porque ele é injusto intelectualmente, ele é desonesto intelectualmente. Porque se a inflação americana nos últimos 10 anos foi de 29%, então pega qualquer ativo aqui que nos últimos 10 anos subiu mais do que 29%. Quer ver? Vamos lá, Bolsa Americana, SPX, últimos 10 anos subiu 220%. Você está vendo aqui do lado, olha, 220%. A alta da Bolsa Americana nos últimos 10 anos. Ação da Tesla, vamos ver, ação da Tesla. Que últimos 10 anos, a ação da Tesla subiu, olha só, subiu 11 mil por cento. Pô, a ação da Tesla protege pra caramba contra a inflação, porque olha isso, inflação de 29%, a ação da Tesla subiu 11 mil por cento. Vamos ver outra, vamos ver a ação Facebook, não tinha ainda, né, ação aberta. Vamos ver Google. Ou Alphabet, na verdade não vai ter, era Google, né, antes. Google contra o dólar, vamos ver. Google aqui está desconfigurado, não vai dar. Vamos ver Apple, porque Google teve mudança de ação. Apple, últimos 10 anos, 903% Apple. Pô, então a ação da Apple protege contra a inflação, olha que incrível. Protege assim como o Bitcoin.
Se o Bitcoin subiu nos últimos 10 anos, a ação da Apple também protege contra a inflação. Então você está percebendo como é um discurso ruim? Se você pegar qualquer ativo nos últimos 10 anos, subiu, provavelmente subiu bastante. E subiu mais do que 29%. Então, se essa é a métrica usada pelas pessoas para dizer que o Bitcoin protege contra a inflação, analisar somente a variação inflacionária e a variação do preço do Bitcoin, esse é um argumento totalmente falho. É um argumento totalmente falho porque qualquer ativo aqui valorizou nos últimos 10 anos. Qualquer ativo de renda variável praticamente valorizou nos últimos 10 anos. Pega, sei lá, petróleo. Vamos ver o petróleo. Petróleo, pegar o US Oil. US Oil, que é o WTI, últimos 10 anos, subiu 21%. Pô, quase inflação, vai. Então eu posso dizer que o petróleo quase protege da inflação? Não faz o menor sentido. É um argumento que não faz absolutamente nenhum sentido. Especialmente quando a gente analisa como o Bitcoin está se comportando num cenário de alta de inflação. Veja esse próximo gráfico. Aqui eu estou olhando para o preço do Bitcoin em azul e estou vendo em laranja a inflação americana. Vou tirar aqui esses desenhos no primeiro momento. Então veja o seguinte, veja como durante praticamente desde 2011 a inflação americana teve queda. Vou mudar essa cor também para você poder visualizar melhor. Você consegue reparar então como a inflação americana teve uma grande queda aqui desde 2011 até 2020? Então enquanto a inflação americana estava caindo, o Bitcoin estava subindo muito bem, obrigado, até bater esses recordes históricos de 2021. Então o Bitcoin não conviveu com nenhum aumento relevante da inflação. E aí o que acontece? Quando a inflação resolve começar a subir, quando a inflação americana resolve começar a subir pela primeira vez desde 2011 praticamente, que foi durante esse período que estamos vivendo, o que acontece com o Bitcoin? Aqui a gente sai do coronavírus e quando a inflação ganha ainda mais velocidade, o Bitcoin começa a cair. Então, o Bitcoin, no momento em que não havia inflação, ele foi muito bem, obrigado. No momento em que a inflação sobe, o Bitcoin começa a cair. E você consegue ver, se eu traçar, por exemplo, aqui, olha, nesse primeiro momento de alta de inflação, coincide aqui com esses primeiros topos do preço do Bitcoin de 2021, e nesse segundo momento de grande alta da inflação, é o momento em que o Bitcoin entra na sua grande queda do final de 2021 e começo de 2022. Então, pô, pensa comigo, se o ativo protege contra a inflação, ele não deveria cair quando a inflação sobe. Ele deveria ter um comportamento oposto. Beleza, ele subiu quando a inflação estava baixa, mas se ele é esse grande protetor contra a inflação, se a inflação sobe, o Bitcoin não podia cair dessa forma. O Bitcoin tinha que se manter ou até subir em termos de preço. Portanto, o Bitcoin ele não é hoje um protetor da inflação. Ele não te protege contra a inflação. Tá aqui, você está vendo historicamente. Historicamente, o Bitcoin não protege contra a inflação. E também não vale usar o argumento que os Bitcoiners desesperados usam de que, olha, a inflação subiu 29% nos últimos 10 anos e o Bitcoin subiu mais de 1 milhão%. Não vale usar esse tipo de argumento, porque qualquer ativo nos últimos 10 anos praticamente subiu. Então qualquer ativo é deflacionário ou qualquer ativo protege contra a inflação? É óbvio que não. Então precisamos ter mais racionalidade e mais honestidade intelectual. O Bitcoin hoje não nos protege contra a inflação. Não significa que não vai proteger no futuro. Eu, particularmente, acredito sim que o Bitcoin vai nos proteger no futuro contra a inflação. Mas hoje ele não nos protege. E a gente precisa aceitar esse fato. O Bitcoin hoje tem um comportamento muito mais semelhante aqui com a Bolsa Americana. A gente vê claramente que a Bolsa Americana, nos momentos históricos de alta de inflação, vou colocar aqui no gráfico mensal, e vou pegar aqui bastante, olha, pegar bastante tempo, tô vendo desde 1968, que é quando começa esse gráfico. Veja só como a Bolsa Americana, quando a inflação dispara, a Bolsa cai, tá vendo? Inflação dispara, a gente tem queda da Bolsa. Aí a inflação começa a cair, e a inflação cai, a bolsa sobe fortemente. Tá vendo só? Momentos aqui, olha, inflação em alta, a bolsa cai. Agora, inflação em alta, a bolsa cai. Por quê? Porque isso também está relacionado à curva de juros, né? Por conta da inflação em alta, o Banco Central americano eleva os juros e a elevação dos juros afeta negativamente ações e ativos de risco de forma geral, incluindo o Bitcoin. Então, claro, aqui também tem a composição
ou o comportamento das taxas de juros. Mas as taxas de juros são ou consistem em um grande instrumento de política monetária para enfrentar e controlar a inflação. Então, quando eu olho a inflação, eu já estou automaticamente, de certa forma, olhando para as taxas de juros. Então, muito mais parecido está hoje o Bitcoin com bolsa americana e com ações de tecnologia, e não como um ativo realmente que nos protege da inflação. Isso significa que o Bitcoin não é deflacionário? Veja só, deflação do Bitcoin está relacionado muito mais à sua base monetária. Olha que legal esse gráfico. Esse gráfico me mostra em tempo real praticamente a expansão da base monetária do Bitcoin. Então, em azul eu vejo a quantidade de Bitcoins emitidos no mundo e em laranja eu vejo justamente a inflação do Bitcoin. Veja, portanto, que quanto mais Bitcoins são emitidos, menor a sua inflação. Então a inflação começou aqui, né, alta, e ela vai caindo a cada 4 anos, que coincide, na verdade, com o halving, o episódio a cada 4 anos em que a remuneração dos mineradores por criar Bitcoin cai pela metade. Então veja aqui em 2024 como vai cair de 1,66, vai cair para 0,83. Em 2020 caiu de 3,57, aqui é a taxa de inflação, né? Caiu para 1,78. Então essa inflação vai caindo pela metade. Portanto, essa deflação do Bitcoin, que vai caindo cada vez mais, conforme o Bitcoin é emitido, até atingir lá os 21 milhões de unidades de Bitcoin por volta do ano de 2140, essa deflação do Bitcoin significa que na sua própria base monetária o Bitcoin é deflacionário. Isso é muito relevante, isso é muito inovador, isso é muito poderoso. O Bitcoin é deflacionário na sua base monetária. Mas ao ser deflacionário na sua base monetária, não significa que o Bitcoin seja um protetor contra a inflação. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é analisar e olhar para a base monetária do Bitcoin. Outra coisa muito diferente é olhar o comportamento do Bitcoin frente à alta de inflação pelo mundo. Então eu quero que você entenda isso. O fato de o Bitcoin não nos proteger contra a inflação hoje não significa que não vai nos proteger no futuro. E nem desqualifica o Bitcoin. Mas a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. A gente precisa colocar o entendimento no lugar correto, sem desonestidade intelectual, com transparência e com coerência. E aí, o que você acha? O Bitcoin protege ou não protege contra a inflação? Comenta aqui embaixo, porque eu sei que vai ter hater pra caramba aqui no vídeo, principalmente os bitcoiners apaixonados, dizendo que eu não entendo nada do que eu tô falando, mas não sou eu falando, são os gráficos provando o que o Bitcoin faz e o que o Bitcoin não faz. Já que eu vou ter hater pra caramba nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha com as outras pessoas, se inscreve no canal e conta para as outras pessoas como que o Bitcoin realmente funciona na proteção ou na falta de proteção contra a inflação. Não se esquece de entrar no meu grupo do Telegram, é o grupo que mais cresce no Brasil e o melhor sobre Bitcoin e criptomoedas com análises todos os dias gratuitas. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E se você quiser aprender a investir de forma correta, com estratégia e com resultados, entre para o meu treinamento Dominação Gráfica. Desconto de R$400, o link está aqui embaixo, é o segundo na descrição do vídeo. Muito obrigado, um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo sobre o Nubank. As pessoas dizem que o Nubank é bom para comprar Bitcoin, mas será mesmo? Clica para você assistir agora e descobrir.